Oi, gente, tudo bem? Dando sequência àquele vídeo anterior do roteiro, né? Eu vou fazer agora uma espécie de pós-escrito, né? Ao mesmo tempo esclarecendo algumas coisas e ao um tempo fazendo também o uso dos limões para fazer uma limonada, né? Em primeiro lugar, vocês perceberam o meu escritório, quando eu foquei no relógio, vocês perceberam lá o reboco estourado, né? Precisando de uma manutenção, que definitivamente está, né? Mas em homenagem ao Glauber Rocha e aos signatários do Dogma 95, eu resolvi manter, né? Ou seja, vamos manter a maior realidade possível, né? E eu queria primeiro confirmar que o Cacá Diegues é realmente alagoano, né? Assim como o Glauber é baiano, assim como muitos desses cineastas que fizeram sucesso no cinema novo e fora dele, têm origens do grande Brasil, né? Do Brasil que vem de fora. Tínhamos tido no início da Primeira República aqueles chamados ciclos regionalistas, né? Em que a produção de cinema era um tanto artesanal, né? Depois veio o ciclo da Atlântida, dos filmes do Rio de Janeiro, aí já começou a se criar os grandes estúdios, né? Muito frequentemente mesclando artistas e a estética do rádio com os filmes, né? Ou as temáticas do rádio com os filmes. Teve aquele esforço notável em São Paulo, chamado o ciclo da Vera Cruz, então o cinema se tornou um cinema de estúdios, né? E esse foi talvez o motivo pelo qual boa parte desses artistas e diretores tiveram que se dirigir ao Rio de Janeiro, não havia outra alternativa, né? Hoje nós estamos vendo aí um renascimento dos ciclos regionais, né? O cinema gaúcho com o Jorge Furtado fez bastante sucesso, agora ele anda meio sumido, mas foi importante. O ciclo do cinema pernambucano e cearense tem sido visível, né? Eu gosto mais do Carinha Ainus, que é um cearense genial que fez vários filmes de referência, né? Que na minha opinião mostram o melhor do cinema contemporâneo, né? Tem o Kleber Mendonça, que é muito badalado. Eu, particularmente, acho meio dogmático, não gosto muito do cinema dele, acho meio panfletário demais, né? O exemplo que depois vai ser objeto, talvez, de uma análise própria é aquele filme Aquários, né? Que parece feira de ciências de estudante, né? Assim, tem que ter todos os problemas ali ao mesmo tempo. Então tem que ter um filho, a Clara tinha que ter um filho homossexual, tinha que ter uma nora amamentando, tinha que ter tido câncer no seio, tinha que... toda a agenda progressista está contida naquele filme. Eu acho meio exagerado. Acho que bastava um desses pontos, talvez, para fazer uma abordagem interessante. Sem contar que ela é a Clara, do Aquários, é uma típica representante da oligarquia nordestina, né? Tem várias cenas naquele filme que expressam isso, né? A começar dela começar o dia se alongando na praia, toda moderninha, toda bacaninha, toda fazendo terapia de riso, e depois ela volta, né? Se coloca na varanda chique dela com um ventinho suave batendo, né? Varanda de frente para o mar, e se relaciona com a empregada como sempre foi, né? Ou seja, ai Maria, faz um franguinho gostoso para nós, carne branca, carne, né, não tóxica e tal, faz um franguinho daquele bem gostoso, leve, com legumes. Eu falo assim, meu Deus, é a cara dessas oligarquias moderninhas, né? Não só nordestinas, né, brasileiras em geral, mas isso fica para uma outra análise. Que talvez até eu possa discutir o que é um mau roteiro, né, desse ponto de vista, um roteiro mal equilibrado, mal dosado, né, diferente, por exemplo, do Cairinha Anus, que naquele último filme das duas irmãs, né, que é genial, que é uma das coisas mais sensíveis que eu já assisti recentemente, que tem um feminismo importante, né, que tem uma mensagem, uma denúncia importante, que tem uma perspectiva muito inteira e muito sutil, assim, ele é uma boa narrativa, um bom roteiro, uma coisa muito interessante, né? Até o Gregorinho conseguiu estar bem no filme, né? Ele faz aquele marido abjeto com muita propriedade, que provavelmente ele não seja tão objeto assim na vida real. Mas, de qualquer maneira, eu estou, né, continuando aquela discussão do roteiro para pensar um pouco, além de me desculpar da parede estourada, né, do reboco que está precisando de manutenção, para continuar lembrando um outro exemplo que, em geral, eu uso para e passo com a cena
do Jules e do Vincent, que é do Tarantino, que é a cena da morte da cadelinha baleia, né? No filme Vidas Secas, né? É uma cena que você consegue baixar facilmente no YouTube, você consegue baixar a cena do Nelson Pereira dos Santos e o trecho do livro também você consegue baixar, né? Eu recomendaria que vocês fizessem uma leitura do livro, tá? Primeiro, e depois assistissem a cena do Nelson, para perceber que ele conseguiu, na minha opinião, o mesmo efeito do Stephen Frears, né? Eu confesso que eu sou um sujeito velho, 57 anos, traquejado, conheço as malícias do cinema, já tive muitas dores na vida. Quem tem cachorro está sujeito a sentir muita dor ao longo da vida, né? Porque eles invariavelmente nos deixam depois de nos cativar. E eu me lembro que quando eu assisti a cena da morte da baleia do Nelson, eu chorei, né? E chorei porque ele conseguiu narrar de uma maneira talvez mais eficaz do que o livro, né? A dor que aquela cena causa é grande, né? Mostra, e na minha opinião, uma síntese, tá? Talvez até o 7PS, né? Ou seja, mostra a dor e, num certo sentido, a crueza que a vida seca do sertão às vezes desenvolve nas pessoas, né? Aquele momento que o personagem do Átila Iório tem que sacrificar a cachorrinha, né? E mostra, ele vai cortando entre a visão da cachorrinha, a visão do Átila Iório, a imaginação dos filhos, né? Que no filme o Nelson foi extremamente leal ao texto, né? O texto ele nos incomoda porque ele não, os meninos, os dois meninos não têm nome, né? A mulher é Vitória, os meninos é o menino maior e o menino menor, né? É uma coisa quase que sinalizando que num lugar onde há uma taxa de mortalidade infantil absurda, como era e é o Nordeste do Sertão, né? Muito frequentemente os meninos não são, às vezes, registrados e batizados porque a possibilidade de chegar a uma vida minimamente adulta ou plena, às vezes é menor do que a média do país, né? Então, com muita frequência, essas pessoas se referem como menino, né? O menino maior, o menino menor, né? O menino do meio, né? Ou a menina, né? Que muitas vezes essas crianças morrem sem registro e sem batismo, né? Mas, de qualquer maneira, a cena da morte da baleia é de fazer chorar, e ela é cinematograficamente um primor, né? Por mais que a morte de uma cachorrinha vira-lata seja insignificante na ordem natural das coisas, ele consegue fazer significar, ele consegue fazer com que o significado transcenda os limites da própria obra, né? E não por acaso é uma cena que pode ser tão facilmente encontrável no YouTube, né? Eu vou, agora né, que eu já me desculpei da parede estourada, também vou me desculpar por certos enquadramentos, por mim mesmo, né, que eu não sou exatamente um Marcelo Mastroianni, fico aqui enquanto gravo testando um ângulo para ver se dá para esconder. Essa é uma virtude, aliás, é uma falta de virtude da aula remota, né? Quando você dá uma aula presencial, a última coisa que você se ocupa é de pensar se você está saindo bem no filme ou não, né? E eu, invariavelmente, antes de publicar esses vídeos, eu dou uma revisada para ver se não tem nenhum erro conceitual, se não tem nenhum erro, alguma coisa que ficou muito pouco clara, né? Inclusive, às vezes eu faço esses pós-escritos para clarear, para esclarecer, para reforçar algumas questões, e fico sempre olhando para mim mesmo. Eu falo assim, nossa, como o tempo passou, né? A gente só tem consciência da velhice diante do espelho, né? E isso claro, é um fato da vida, e isso tem muito a ver com o cinema às vezes também, né? O cinema, ele mexe com isso, ele retarda, ele amplia, ele maquia, ele de alguma maneira trabalha essa ideia de uma maneira mais elegante, mas a nossa vida não é cinema. Mas, de qualquer maneira, continuando, né, nessa questão do roteiro, eu sempre quis e quero destacar para vocês a importância deste instrumento de produção, desse primeiro passo de produção, né, que é
também parte da essência e da alma do cinema, né? Não por acaso o Oscar tem uma categoria específica para premiação, melhor roteiro original e melhor roteiro original adaptado, né? Porque é digamos assim, é um aspecto que por si só merece uma abordagem individualizada, né? Assim como a montagem, assim como a direção, assim como o filme como conjunto, né? E o roteiro, desse ponto de vista, para nós é muito importante conhecer. Na sequência, eu vou indicar a vocês um filme que eu vou indicar, ele vai ser usado para integralizar parte da nossa carga horária, ele também está disponível no YouTube, e eu vou indicar para que vocês assistam para a gente seguir na sequência. O filme se chama Oleana, Oleanna, né? E é uma direção do David Mamet, que é um autor mais conhecido pelas suas inversões e investimentos no teatro, né? E o filme Oleana é basicamente uma peça, aliás, ele é baseado numa peça do próprio Mamet, que foi encenada na Broadway durante várias edições. O que há de interessante nesse filme? É um filme de uma atualidade profunda, muito atual, né? E me causa uma certa tristeza, às vezes, a percepção do filme de uma maneira um pouco imatura. Eu já tive uma aluna que uma vez, naqueles comentários da universidade, eu usava esse filme obrigatoriamente no curso de Brasil 4, e uma vez uma aluna falou, pô, não sei o que aquele filme de uma menina que acusa o professor de estupro tem a ver com o Brasil 4. Eu pensei comigo, meu Deus, não é o Brasil 4, tem a ver com a vida, né? Tem a ver com relacionamento abusivo. Aliás, o estupro no filme ele é claramente um não estupro, ele é muito mais metafórico, ele é muito mais de ideias, né? Um estupro de ideias. E é uma relação abusiva, é uma relação entre desiguais. É isso que o filme aborda o tempo todo. Ele trata de relações de poder, e se você não enxerga que isso tem relação com o Brasil 4, alguma coisa está muito errada mesmo, Brasil contemporâneo, né? Que é o lugar onde esse tipo de coisa está acontecendo, com a universidade, que é o lugar onde isso está acontecendo. Então, vejam, voltando aqui, a peça, ela já foi montada em várias alternativas diferentes no circuito off-Broadway, né, que é um circuito mais intelectualizado da Broadway, e às vezes com um aluno negro, um professor branco, às vezes com uma aluna heterossexual, uma professora lésbica, às vezes com um professor negro e uma aluna branca, às vezes, e nesse caso ele fez a versão mais canônica, um professor branco de meia idade, uma aluna branca, jovem, e as tensões que esse relacionamento envolve. Talvez ele tenha colocado, sem muito estereótipo, exatamente para explorar a questão da assimetria das condições de poder. É isso que o filme trata e é isso que eu gostaria que vocês percebessem. O filme tem uma linguagem muito sofisticada, ele tem que ser visto nos detalhes, os detalhes são muito importantes, são muito decisivos, e eu gostaria que vocês o assistissem na íntegra antes do próximo vídeo que eu vou postar, porque eu vou postar os comentários sobre esse filme e será oportuno que vocês já tivessem assistido. Se nós estivéssemos num curso presencial, e esse filme é um filme que eu faço questão, eu faria a projeção dele em tempo integral na sala de aula, para que não corresse o risco de ninguém, durante o filme, ir para o WhatsApp, ir surfar em rede, e etc. Era realmente para constranger, porque é um filme para ser assistido na íntegra. Em alguns momentos ele parece meio chato, parece meio lento, porque afinal são duas pessoas em cena o tempo todo, uma tensão política muito grande entre eles, às vezes tensão sexual, né? E é um filme que tem essa marca de exaurir o espectador. A intenção é exaurir o espectador e explorar, há 30 anos atrás, parte dos problemas que hoje nós estamos vivenciando, não só na Universidade Brasileira, como nos ambientes de intolerância de parte a parte, né? A intolerância cis e a intolerância identitária, que em alguns momentos entram em choque e a mim me deixam bastante perplexo, né? Mas então fica aí a recomendação, o filme Oleana, direção de David Mamet, tá? E que está disponível no YouTube para todos vocês. Um abraço, até mais.